Hoje a gente vai conversar aqui sobre perfil emocional. O que acontece? Cada pessoa tem um perfil emocional e cada perfil emocional funciona de um jeito. Cada perfil emocional coloca as pessoas para agirem de uma determinada maneira, pensarem de uma determinada maneira. E conhecer isso já é bem legal, já ajuda muito nas relações que a gente tem com as pessoas que a gente convive. Aqui a nossa avaliação é do método CCM, é a grade emocional feminino, masculino e neutro. É disso que a gente vai conversar. Então, o que quer dizer aí esse lance do perfil emocional? O que isso interfere na nossa relação com as pessoas? É claro que todos nós já somos diferentes. A gente sabe disso, né? Cada um é de um jeito e viva a diferença entre as pessoas. O perfil emocional, quando a gente estuda as alunas do método CCM, que é o método que eu ensino a usar esses bloquinhos aqui para resolver os problemas, tem um módulo inteirinho só de perfil emocional. E aí eu quis trazer aqui para vocês essa abordagem de perfil emocional, para vocês olharem na família de vocês, nos amigos de vocês, olharem para vocês o como isso faz a diferença de uma pessoa para outra. Tem pessoas que têm um perfil emocional mais masculino, sabe? Então ela vai lá, ela toma as atitudes, ela liga o ar, não pergunta nada pra ninguém, ela sai tomando a frente das coisas e nem se abala. E quem tá perto às vezes parece que essa pessoa que sai tomando a frente tá sendo mal educada. E não é. Ela muitas vezes tem um perfil emocional masculino. Então, para ela, é natural sair atropelando as pessoas e as coisas. Ela nem percebe. E quando a gente convive com pessoas assim, às vezes a gente faz o quê? Nossa, essa pessoa é folgada, ai, tudo do jeito dela, quer ser mandona. Mas a pessoa mesmo nem percebe que ela tá sendo mandona, gente. Por isso que é tão importante vocês conhecerem o perfil emocional e saberem lidar com as pessoas. Porque você fica aí dentro da tua mente pensando, essa pessoa não tá sendo bacana comigo, mas você não fala. Se você não fala, ela nunca vai saber que ela tá te atropelando. E a pessoa que tem o perfil emocional masculino sai de baixo. A mulherada com a energia masculina, né, com esse perfil emocional, a mulherada sai arrebentando mesmo, sai fazendo acontecer. Os homens têm também aquela força de impor na fala, aquilo que quer, do jeito que quer. Parece que a pessoa é teimosa. Mas não é que ela é teimosa, ela só acredita que ela conhece o único caminho de solução. Mas, gente, cá pra nós. Quem que tá aqui hoje nessa live que não é teimoso, nem um pouco, que é super bonzinho, que aceita tudo que o outro traz? Eu sou teimosa, eu sou teimosa, aprendi muito, mas sou teimosa. É porque do meu jeito às vezes pode ser, né, que eu já me preparei para aquilo, então fica mais fácil para mim, não que eu não possa ceder, mas eu sou teimosa. Então, como que a gente vai saber se a pessoa tem um perfil emocional masculino, se a pessoa tem um perfil emocional feminino ou uma comunicação neutra? Tem assim, já de pronto, já dá pra gente saber disso pelo número de filho que a pessoa é. Se você é a primeira filha, você tem uma força masculina. Segundo filho, feminino. Terceiro, comunicação neutra. Então vamos lá. Número 1, 2, 3. Tá aparecendo pra vocês aí, meio espelhado, né? Acho que inverte a imagem. O primeiro filho, ele tem uma força masculina, um perfil masculino. Então o primeiro filho, ele vai ter a tendência a ser aquele filho que toma a liderança, que quer tudo do jeito dele, que bate boca, que briga, que enche o saco,
e sai atropelando as coisas. Por quê? Porque ele recebe esse lugar de primeiro filho que era lá na antiguidade, aquele que recebia o nome do pai, que ia para a lavoura. Ou seja, o primeiro filho ele tem uma energia, uma força de execução, de trabalho, de fazer as coisas à maneira dele. O segundo filho é mais doce, mais amoroso, ele quer fazer as coisas mais por amorosidade, se magoa com facilidade, melancólico, quer que todo mundo entenda o lado dele. O segundo filho precisa que as pessoas deem a razão para ele, sabe? Fica lá sofrido, evita briga, evita conflito. O terceiro filho, ele não é nem masculino, nem feminino. Ele tem uma comunicação neutra. O terceiro filho é aquele que inventa. Ele inventa. Eu sou a terceira gestação da minha mãe, ela perdeu um filho antes de mim. O terceiro filho, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Ele quer entender sobre a vida, a natureza, as pessoas, como as pessoas pensam. É aquele que lá na antiguidade virava padre, freira, saía e se avançava em estudos sobre os seres humanos. Então o terceiro filho ele inventa. Ele não tá muito ali naquele lance de ser mais agressivo ou de esperar darem a razão para ele. Isso aqui é o perfil emocional, só a gente olhando a posição de nascimento. Tem outras maneiras de avaliar. Agora, olha que interessante. Quem tem um perfil emocional masculino, então que tem essa força de agir masculina, vai ter mais o que de doença, gente? Vai ter mais doença de fígado, vai ter mais doença muscular, porque toda hora tá achando que tá sendo impedido de agir, que não pode fazer as coisas do próprio jeito. Vai ter mais chance de ter pânico, porque se sente contrariado. Parece que a vida tá o tempo todo batendo de frente, sabe? Tem mais crises de raiva. Esse é o perfil mais masculino. O perfil mais feminino são pessoas que têm mais dores ou doenças articulares, reumatismo, artrose, rim. O rim tá ligado com perda de referência, perda de chão. Então é aquela pessoa que evita problema, aí vai ter problema no útero, no ovário, tá sempre ali com problemas de evitar conflito, evitar briga. Então, o segundo filho, quem tem a mentalidade feminina, adoece dessa maneira. Ansiedade, tem muita ansiedade. Ansiedade, assim, daquela que arrasa quarteirão. O terceiro filho, que tem essa coisa da ação, de agir de qualquer jeito, às vezes cai um pouco na ilusão, sabe? Vive um pouco no próprio mundo. Que as coisas podem ser do jeito que ele cria, que tudo vai dar certo, que a humanidade, que tudo vai ficar bem. Então às vezes entra um pouco numa ilusão e não entra muito em contato com as coisas que adoecem. Ó, vamos lá. Faz assim e vê que mão, que dedo cruza em cima. O direito ou o esquerdo? Qual que tá por cima, direito ou esquerdo? Aqui é uma outra maneira de também ver o perfil emocional, se é feminino ou masculino. A mulher que tem o dedo direito em cima tem energia feminina, a perfil feminino, é mais uma característica. A mulher que tem o esquerdo, masculino. Mas o nosso cérebro, ele funciona que nem um banco de dados. É isso que a gente estuda muito no método CCM. Ele grava. Então, se eu fui reprimida na infância, toda a minha força de ação, de execução, de me acreditar, a hora que eu vou pra vida, eu já entendo que alguém vai me reprimir de novo. Ou que eu sou inconveniente, que eu sou inadequada, que as pessoas não vão gostar de mim, que não vai estar legal. E aí eu me seguro. Eu tenho vontade de fazer as coisas, eu tenho vontade de colocar minha opinião, mas eu acabo me segurando. Por quê? Porque eu aprendi que a vida vai me reprimir.
E essas amarras que a gente vai soltando, sabe? Conforme a gente vai tendo consciência de quais são as nossas habilidades, do que a gente está reproduzindo de problema na vida, no dia a dia, qual o caminho de pensamento que está bloqueado, a gente vai soltando isso e vai tendo uma relação muito mais saudável com a vida, né? Gente, a mente, ela obedece o caminho de pensamento que ela registrou. Como que a gente muda isso? Criando repertório, criando um novo caminho para ser alcançado. E como que a gente faz isso? Aprendendo com a experiência dos outros. Por isso que quando a gente estuda o método CCM, eu ponho as alunas para trocarem, para se atenderem, para se identificarem, porque é só assim que a gente aprende. Imagina que todo mundo aqui nesse planeta é um ponto de luz, uma antena. E a gente troca um com o outro, expande, a gente aprende com as experiências. O cérebro, ele sempre vai buscar uma referência para a gente poder seguir adiante. Só que para proteger a gente da vida, ele acaba buscando sempre as referências que fazem, alertam para que a gente não sofra de novo. Só que quem diz que a vida é só sofrimento? Tudo bem que a gente sofre, mas não é só sofrimento. Esse é o alerta, mas tem coisas boas. Só que para eu viver coisas boas, eu preciso achar o que está me bloqueando para seguir em frente. Então vamos lá. Mulheres com o dedão direito em cima, perfil emocional feminino. Mulheres com o dedão esquerdo em cima, perfil emocional masculino. Então a gente viu que tem a posição de nascimento e tem esse lance aqui de qual mão eu coloco, qual dedo eu coloco por cima, que isso mostra que eu tenho um perfil mais feminino ou mais masculino. O do signo, eu não vou entrar hoje aqui não, porque são muitos detalhes. Isso que eu tô falando aqui pra vocês é um módulo inteiro lá, quando a gente estuda o método CCM. Mas eu posso trazer um dia e falar do signo pra vocês. Falar da missão de cada signo. Quem gostar disso, dá pra gente se aprofundar aí nesse conhecimento. Porque eu quero que vocês comecem a ir se despertando, gente, que é possível ter mais praticidade nas relações, naquilo que vocês querem realizar, na vida que tá passando, nas coisas que estão vivendo. Eu observo assim, eu já fiz 20 mil atendimentos de pacientes, né? Tenho muitos alunos. Quantas vezes a pessoa bloqueia na vida dela algo que, se ela tivesse a informação, aquilo teria sido simples. Mas quantas vezes aquilo bloqueia e a vida dá uma travada? E não é isso que eu quero pra vocês. Eu quero que a gente, aprenda como desbloquear o que tá segurando a gente de viver de uma maneira mais leve, mais simples. O que é o método CCM? O método CCM chama Conexão Corpo e Mente. É um método que eu desenvolvi com mais aí de 10 anos de estudo. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal e validei cientificamente esse método. O que eu mostro ali? Que tanto as emoções da mente e os sintomas do corpo, eles estão interligados. E cada emoção da mente traz um sintoma para o corpo. E que cada pessoa, ela repete exatamente a mesma história. A pessoa repete os mesmos desafios. Por isso, gente, que é muito mais fácil a gente dar palpite na vida do outro, porque a vida do outro não é o nosso disco de repetição. Observem a vida de vocês nesse instante, ou pai, ou mãe, ou a nossa própria vida mesmo. Percebe que as pessoas vivem sempre a mesma dificuldade? Se for de relacionamento, é sempre do mesmo jeito. Se for profissional, é sempre do mesmo jeito. Se for pessoal, é sempre do mesmo jeito. Parece que as pessoas estão sempre vivendo o mesmo problema. E por que isso acontece? Tem uma coisa que chama repetição de padrão. Como tudo acontece dentro de um banco de dados da mente, eu tenho a minha história, vamos pôr que tá aqui. Eu vou viver e reviver as coisas baseado na informação que eu trago comigo.
Enquanto eu não localizar o que está me bloqueando, qual é a situação que me impede de seguir, qual é o medo que me reprime, qual é aquilo que me tira o controle, me tira a paz, para eu seguir um próximo passo, eu fico andando em círculo, literalmente. E eu vou repetir. Então, por exemplo, mulheres que às vezes têm relacionamentos abusivos, elas sempre acabam se conectando com caras que têm relacionamento abusivo. Você sabe, o relacionamento, ele tende a se repetir. Vou contar pra vocês. Por que ele tende a se repetir? Porque é o banco de dados. Não é porque você é azarada, não é porque você não pode viver um relacionamento diferente, não é porque a vida não pode ser mais leve. Mas olha o que acontece sempre nos teus relacionamentos. E olha para as outras pessoas. Existem 8 bilhões de modelos de pessoas. Por que sempre acontece do mesmo jeito? Porque você é azarada? Não. Porque a sua mente só conhece esse padrão. E aí o relacionamento vai vir sempre do mesmo jeito. E você vai ter a tendência a se comportar sempre da mesma maneira. Mesmo que você não perceba, porque é o repertório que você tem. Mulheres no trabalho sempre vão repetir a mesma situação no trabalho. Gente, parece que é o mesmo filme. E você fala assim, não é possível, o problema deve ser eu, né? De novo eu tô passando por isso. O que acontece? Existe um padrão fractal que está sendo reproduzido. Por quê? Porque a mente só conhece essa história. E enquanto esse padrão fractal ficar sendo reproduzido, é isso que a pessoa vai viver. Vanessa, como é que a gente muda? Em primeiro lugar, tem que descobrir em que caminho de pensamento a pessoa trava, o que impede ela de seguir adiante. Como que a gente faz isso? Com esses blocos é possível descobrir. Quando a gente descobre isso, como que a pessoa conquista algo que ela busca? Nutrindo de repertório, mas é um passo a passo, gente. É um passo, depois um passo, depois um passo. Então a gente vai ver pessoas que já construíram aquilo que você gostaria de viver, como essas pessoas vivem, para onde você tem que olhar. De repente os pais não viveram, ou os pais viveram, mas o que você está se pondo em disposição a viver? É um passo a passo para ganhar repertório, trabalhar as raivas, trabalhar os medos e a vida se materializar do jeito que você gostaria. Porque senão, gente, fica muito sofrido, muito sofrido. Você imagina assim, né? A gente escuta tanto aí, eu também escuto, o universo tem todas as possibilidades, todo mundo pode ter a vida que quer. A dos outros, né? Porque a nossa tá sempre com a mesma dificuldade. Fica lá, repetindo. Não adianta só eu acreditar que existem todas as possibilidades. Eu preciso achar no meu pensamento o que tá me bloqueando e o que eu já consigo olhar como possível para mim e vou nutrindo de habilidade, de confiança, desbloqueio e aí a vida acontece. Senão, não vai. Gente, eu tenho tanta vontade que vocês se libertem disso, porque é tão rápido quando desbloqueia que é incrível, assim, a vida dá uma andada, sabe? Mas enquanto a gente não toma consciência do que tá preso, o negócio não anda, não anda. Podem passar caras incríveis aqui. Teve uma época que eu fiz uma temporada no Tinder. E aí eu conheci várias pessoas conversando. Porque eu falava assim, como que são as pessoas que eu tô me conectando, né? O que elas falam? O que esses rapazes falam? Como eles pensam? Mas era sempre o mesmo padrão. Olha, a pessoa vinha conversar comigo, era do mesmo jeito. Ou a pessoa tava desempregada, ou a pessoa tava passando por dificuldade financeira, ou a pessoa tava numa transição de trabalho, mas não sentia que tinha valor nenhum. A pessoa tava sempre ferrada de valor profissional e grana. E eu tenho na história com meu pai quebrou 20 não, até aumentei, coitado do meu pai. Meu pai faliu 10 vezes. Eu cresci vendo essa dor dele.
No meu casamento, enquanto eu fui 10 anos casada, o pai dos meus filhos não deslanchou profissionalmente e ainda assim enfiou em um monte de dívida que eu paguei. Agora que a gente separou, ele tá até bem, que bom, fico feliz, né? Deus conserve. Mas assim, eu falei, não é possível, eu tenho que mudar isso, né? O que eu preciso curar em mim? O que eu quero tanto salvar o outro? Por que eu não acho que esses homens podem cuidar deles mesmos a ponto de chegar sempre homens que eu quero salvar? E eu fui tirando isso da minha vida, gente, pelo amor de Deus, não. Falei, enquanto eu não mudar essa conexão, eu não quero. Eu quero alguém que trabalhe, eu quero alguém que responda por si, não precisa nem me bancar, mas que se banque, sabe? Porque eu já vinha traumatizada. Mas era o repertório que eu tinha. E ainda, eu investigando, né, minhas coisas, eu percebia que eu tinha medo, ó, muito honesta aqui com vocês, parece que quando a pessoa fosse ficar bem, ela não ia mais precisar de mim. Ai, gente, é muito baixa estima, né? Mas era o repertório que eu tinha. Então, quando a pessoa estivesse bem, ela já não ia mais me querer. Então, parece que eu só me conectava com caras que estavam ferrados. Até eu entender que isso era um padrão e ir trabalhando esses desbloqueios. O mais legal é que nesse método que eu fui montando, que eu ensino sobre o padrão que se repete, de qual sintoma do corpo representa, de como se nutrir, a gente consegue ver nos blocos exatamente o diagnóstico do caminho de pensamento e aonde que está o bloqueio da pessoa. Como não passar essa energia para os filhos, para eles poderem o que é deles e o que é dos pais? Boa pergunta, boa pergunta. Essa energia, ela não passa, eles fazem parte disso. Gente, filhos não são vítimas de pai e mãe, não são. Eles são continuação. A nossa célula conta a nossa história e o filho vem com a história na célula dele. Só que o filho, cada perfil emocional do filho vai fazer com que ele receba a história de um jeito. Por exemplo, pra mim o que me marcou era meu pai quebrar. Pro meu irmão, eu nem sei porque eu preciso perguntar pra ele, prometo que eu vou perguntar. O que marcou pra ele? Talvez foi quando ele passou dificuldade por conta das atitudes do meu pai. Ele já era mais velho, ele já entendia um pouco mais. Meu pai que enfiava lá o pé pelas mãos. Então a vergonha do comportamento do meu pai, pode ser. Pra cada filho, ele vai registrar uma parte da história. Não é... o filho não é vítima, ele não pega a energia, ele é parte. Portanto, não proteja seu filho da sua história. Coloque seu filho na sua história, porque ele consegue lidar. Ele consegue passar por isso, ele consegue lidar. O importante para o filho é o pai e a mãe serem seguros, buscarem o que faz sentido para eles juntos, separados, o que for. É saber que o pai e a mãe estão bem e estão buscando sentido, significado na vida. A gente ficar achando que tem que ficar protegendo o filho de tudo, não adianta. Não adianta, porque a gente toma pra gente uma culpa, a gente quer poupar eles enquanto eles têm que viver. Van, minha esposa está nos ouvindo. Ela identificou algumas situações que acontecem no trabalho dela. Mulheres que sofrem relacionamentos abusivos e têm comportamentos abusivos no trabalho. Como lidar? Putz, que legal! Obrigado aí da contribuição. É isso aí. A mulher sofre relacionamento abusivo. Lembrando que a gente sempre é uma polaridade. Deixa eu pegar aqui. Duas pecinhas. A gente é uma polaridade, né? Sempre em busca de equilíbrio. Todos nós, todos os seres humanos. Se a mulher sofre relacionamento abusivo, o que vai acontecer? Ela vai precisar abusar de alguém. Porque senão fica muito pesado. Isso é inconsciente e nem percebe que faz. Se eu acabo me doando demais para uma situação que me traz sofrimento, eu vou estar tirando de alguém, eu vou estar prejudicando alguém. Alguém vai estar fazendo por mim e as coisas vão ficando em desequilíbrio. Como lidar? Primeiro lugar, conversar, se ela tiver acesso a essas pessoas, mostrar, olha, né, aqui a gente acaba sendo pesado,
do pessoal, a gente não gosta de sofrer isso, não vamos fazer isso com o outro. É sempre a busca de equilíbrio. O cérebro, inconscientemente, ele tá buscando equilíbrio. Tanto é, gente, que é muito comum, quando você ouve alguém pedindo desconto pra comprar uma coisa. Não importa o preço ou o que a pessoa tá comprando. A pessoa vai comprar, ela chega e fala: ai, você não pode fazer um desconto pra mim? Que você não sabe, eu tô tendo que pagar tal coisa, tá tão difícil, tão pesado, eu tô tendo que ajudar a minha mãe, ou eu tô tendo que resolver a coisa com meus filhos. Você não faz o desconto? Automaticamente, o que a pessoa tá fazendo? Tem alguém me abusando financeiramente, então eu tô te pedindo um desconto pra você aliviar pra mim. Tipo, eu tô abusando de você porque eu tô sendo abusada. Sempre essa reprodução, sempre. O que tira isso? Conhecimento, aprender esse lance de padrões, achar onde está o bloqueio, criar novos caminhos de pensamento e aprender a lidar com a realidade de um jeito mais direto, mais reto, sabe? Isto eu não gosto, isto me faz bem, isto eu gosto. A gente para de culpar as pessoas, porque ninguém oprime a gente à toa, a gente se conecta. Por quê? Porque a gente está sendo oprimido aqui atrás ou está oprimindo alguém. Então, quando a gente começa a ter consciência que as nossas ações, as nossas emoções impactam diretamente as outras pessoas, a gente começa a responder mais pela gente. O que eu vejo principalmente desse conhecimento, né, que eu passo adiante, é esse sentido da autorresponsabilidade. Qual é a minha autorresponsabilidade desse processo? Por que de acho eu tô criando na minha realidade tamanha dificuldade? Porque às vezes a gente se enfia em umas situações que você fala, pelo amor de Deus, não é possível, né? Por que eu tô vivendo isso de novo? Ou por que eu tô me conectando com isso? E aí tem vários jeitos de pesquisar esses sentimentos dentro para ir liberando e para ir mudando a maneira de se conectar com as pessoas. Agora, de pronto, gente, é sair do drama, é parar de achar culpado, é entender que se eu tô me conectando com algo que não me faz bem, é porque eu tenho isso aqui no meu chip de dados. Eu preciso mudar, desbloquear alguma coisa em mim para trazer para minha vida uma conexão diferente. É só isso. Eu não preciso mudar ninguém, eu não preciso querer que as pessoas sejam diferentes, eu não preciso achar culpados, eu não preciso. Eu só preciso escolher uma nova rota de pensamento e uma nova rota de ação. Só que por que isso não é simples? Porque a gente não tem isso no nosso banco de dados, então a gente fica tentando agir. Olha uma coisa muito legal pra vocês pensarem. A gente fica tentando agir como a gente agia no passado. O passado dá as cartas do nosso tempo presente o tempo todo. Porque quando eu vou pensar como eu vou reagir a uma situação, eu vou pensar baseado em tudo que eu já vivi. E eu preciso que a partir de agora vocês pensem o que eu ainda não fiz ou como eu ainda não agi, o que eu ainda não vivi para agir diferente. E aprender com modelos de pessoas, porque por isso que é tão importante as práticas, quando eu ensino essa metodologia. É nas práticas que as pessoas conseguem construir um caminho diferente. É quando eu pratico e vejo e me nutro da história do outro, eu consigo fazer um chão diferente pra mim. Mais ou menos assim, percebe? Gente, o que vocês estão achando? Tô viajando muito aqui na maionese, que eu me empolguei, né? Do perfil emocional, já fui pra realidade compartilhada. Mas acho que tá dando pra chegar, né? Aí um pouco dessa informação. Como nos conseguimos conectar de forma ajustada com as pessoas que nos magoaram no passado? Boa pergunta. Enquanto eu senti... É claro que se elas magoaram, ponto. E a gente tem que lidar muito com o real, né? Eu também tive várias pessoas que me magoaram no passado. Mas, de alguma forma, aquele era o filme que eu tava vivendo. Quando eu determino que eu aceito o que elas me fizeram, aceitar não é gostar, aceitar não é concordar,
aceitar não é querer que elas me prejudiquem de novo, mas quando eu aceito o que elas me fizeram. Eu aceito que uma pessoa me magoou no passado. Eu paro de entrar no bug de querer mudar o que aconteceu. Porque o que me mantém preso, conectado a essas pessoas e reproduzindo é porque eu não aceito. Que nem o pai dos meus filhos. Óbvio, tem um monte que eu tenho raiva dele, por isso que eu me separei. Eu faço oponopono, desejo bem, quero bem. Mas pra ser sincera, óbvio, né? Eu não teria me separado se eu não tivesse raiva, motivos pra ter raiva dele. Quando eu aceito o que ele fez, eu consigo me ajustar. Porque perdoar é muito difícil falar, né? Perdoar eu acho bonito na teoria e me esforço, me empenho bastante pra perdoar situações. Mas não é perdoar a outra pessoa, não é perdoar ele. A outra pessoa é parte do meu processo. Quando eu aceito que alguém me causou um prejuízo, tá bom, foi isso que aconteceu, eu aceito o que eu vivi. E agora eu determino que eu quero uma escolha diferente. Aquilo eu não vou arrumar. Aquilo não adianta mais. Então eu me perdoo de ter vivido aquilo e começo a fazer escolhas diferentes. A hora que a gente vai começando a olhar, porque falar que a gente perdoa, gente, é difícil. Óbvio que a gente quer perdoar. Eu acredito que todos nós que estamos aqui somos pessoas boas e do bem, inclusive o pai dos meus filhos. Mas perdoar às vezes é difícil. Então eu preciso me perdoar de ter me submetido a situações que tava na cara que eu não devia ter aceitado. E aí eu aceito o que eu vivi. Assim eu posso seguir adiante. Porque não é sobre perdoar o outro. A gente nem sabe se o outro se sente culpado ou não, se quer os perdão, se não quer. É sobre perdoar de ter me colocado naquela situação. Me perdoar de não ter conhecimento para ter tido uma atitude diferente, de ter precisado daquele sofrimento para seguir adiante. Quando você busca, quando eu avalio os pacientes, assim, na história estão todos os elementos do porquê que a pessoa está presa naquilo e o que ela está reproduzindo. E é tão mágico, gente, é tão libertador poder enxergar como fazer diferente, sabe? E é possível. É muito possível. Precisa a gente sair do drama, sair de culpado e ir se norteando em atitudes diferentes. Mas é muito possível você construir aquilo que você quer. É que as coisas não chegam prontas, né? A gente tem que ir lapidando as situações à nossa volta. Mas é muito possível ser mais leve, é muito possível ficar mais fácil, é muito possível viver uma vida baseado naquilo que fala com o teu coração, ao invés da gente ficar amargurando as velhas coisas e vivendo de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo. Esse perfil emocional acaba determinando como a gente adoece ou como a gente surta emocionalmente, né? Os limites, os parâmetros. E conhecer um pouco mais disso ajuda a ficar mais inteiro. Então é por isso que a gente está aqui, aprendendo a lidar com essa montanha russa da vida. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho. Se vocês acharem que alguém pode se beneficiar dessa live, marca uma pessoa ali ou envia, tá? Para que a gente possa aí chegar em mais pessoas que possam se beneficiar disso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até já!